que a gente já começa o Balanço Geral Alagoas de hoje falando de um incêndio que atingiu agora, nessa madrugada, uma loja de piscinas na Avenida Antônio Gomes de Barros, a conhecida Avenida Amélia Rosa, lá na Jatiuca. Eu vou chamar agora ao vivo o repórter Williams Tavares, que está no local. Williams, que incêndio é esse? Começou que horas? Atingiu o quê? Conta pra gente, é contigo. Bom dia, bom trabalho. Olá, Douglas. Bom dia para você, muito bom dia para quem está ligado com o Balanço Geral. Uma ótima sexta-feira. Como você disse, Douglas, esse incêndio foi registrado aqui na Amélia Rosa. Foi por volta das 2 horas da manhã, neste estabelecimento comercial que o Henrique mostra neste momento, que vende produtos químicos para a piscina. Foi um incêndio de grandes proporções. Várias equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas a essa ocorrência. As viaturas por aqui no local ainda fazendo esse trabalho para garantir a segurança de quem mora e também trabalha nesta região. E aqui no local nós apuramos a informação de que no primeiro andar, acima desse estabelecimento onde foi registrado o incêndio, reside um casal de idosos. Apesar do susto, eles não tiveram nenhum tipo de ferimento grave. A gente observa ainda que tem muita fumaça aqui no local. Antes funcionava nesse prédio uma padaria e a fumaça está saindo exatamente pela antiga chaminé. A gente vai se aproximar aqui do tenente Olegário do Corpo de Bombeiros, que está à frente dessa operação para conter essa situação. Tenente, sobre esta ocorrência que foi registrada durante a madrugada, quais são as informações que o senhor pode transmitir para o telespectador do Balanço Geral? Bom dia. Bom dia a todos. Foi por volta de 3 da manhã que a gente foi acionado, como você está vendo aqui. Uma empresa que fornece produtos de piscina, aí tem muito produto químico, e aí a dificuldade maior foi essa, né? Na queima traz muitos produtos tóxicos, mas graças a Deus a gente conseguiu sanar com todas as guarnições de incêndio daqui da área baixa, Trapiche, Serraria e Pajuçara. A gente acionou todo o nosso efetivo para executar esse serviço, a extinção desse incêndio. Comandante, quando os bombeiros chegaram aqui a Jatiuca, os idosos que moram na parte de cima, eles já tinham saído da casa? Positivo, graças a Deus não tinha nenhum morador, graças a Deus, a preocupação nossa era essa. Chegando no local não tinha ninguém e a gente executou o serviço, os transtornos foram mais a fumaça, né? Assim, a população, a comunidade aqui da Jatiuca, mas foi resolvido, graças a Deus. Graças a Deus não teve nenhuma vítima. A gente recebeu a informação aqui de que alguns animais acabaram morrendo, que eram criados pelo proprietário desse prédio. Devido à fumaça, né? Felizmente era muito tóxica e qualquer ser vivo que esteja inalando esse monóxido, ele passivo a perder a vida, infelizmente, né? Aí o tempo de resposta da gente foi útil, porém não tinha passado para a gente que tinha ali os animais ali, né? A gente estava já em atividade, subimos até no local, imaginamos que fosse lá em cima, como aqui estava fechado. E a gente não viu nenhum animal. Se tivesse visto, a gente pega, a gente já tinha pego, mas infelizmente não vimos. Mas infelizmente uma vida, perdeu, devido a esse incêndio. O senhor sabe informar quantos gatos morreram? Não me passaram não. Agora com você não sabe. Vou perguntar até os meus auxiliares. Não me passaram não, porque eu me ausentei para abastecer os EPRs para os meninos trabalharem seguro. Eu acho que foi nesse momento que eu estava abastecendo o material, os EPRs, para eles trabalharem com condições. Comandante, pela experiência que o senhor tem, o Corpo de Bombeiros já suspeita do que teria provocado esse incêndio? Olha, a gente suspeita que seja curto, Geralmente o curto, eu creio essas chuvas constantes aí deve ter acionado molhado algum fio e algum fio deve ter entrado em curto. Que eu tive a oportunidade de perguntar ao proprietário se ele tinha deixado alguma coisa ligada. Disse, não, a gente nunca deixa nada ligado. Então, a gente suspeita que seja um curto que aconteceu.
nós temos nossos peritos que vai vir aqui fazer a perícia e dar o laudo com mais propriedade. Tem previsão, comandante, para que a via seja liberada aqui na Amélia Rosa? Sim, daqui a pouco a gente vai liberar. No momento a gente está ainda terminando, executando o serviço por segurança, né? Porque ainda está a fumaça ali saindo, que é normal, e a gente vai até sanar essa fumaça que ainda está saindo. Mas aqui, daqui a 1 a 2 horas a gente vai liberar. O senhor acredita que a casa que fica na parte de cima, ela ficou com a estrutura comprometida ou vai ter que ser feita uma perícia? Creio que não, vai ter que fazer um pente fino, né? Mas creio que não, porque não afetou não. Mas, porém, contudo, tem que fazer a perícia, chamar o pessoal da área responsável nessa área para ver se afetou alguma coisa. Mas eu creio que não afetou não. Mas vai vir o pessoal nosso vai fazer a varredura e vai dar um laudo mais concreto, né? Mais dentro da estrutura do prédio, mas eu creio que não. Só os danos mesmo, material é que era muito estoque, muita coisa, muito produto aí estocado e na verdade é um labirinto ali embaixo, né? Na base aqui, no térreo do estabelecimento. Obrigado. Muito produto mesmo. Muito obrigado, viu, comandante, pela participação do senhor. Só para a gente finalizar rapidamente, vou caminhar só até aqui essa parte da frente com o Henrique, para que a gente possa mostrar de perto a situação aqui desse estrago. Muitos produtos, né, químicos, eles acabaram se perdendo durante a ocorrência desse incêndio. Os militares do Corpo de Bombeiros continuam no local, não há nenhum risco para quem mora aqui por perto. Um incêndio que foi registrado por volta das 3 horas da manhã. E para a gente concluir, não é, Douglas? Uma casa que fica bem ao lado aqui desse estabelecimento comercial, a moradora permitiu que eu entrasse, ela mostrou, ela não quer gravar a entrevista, mas permitiu que a gente entrasse e algumas rachaduras apareceram na parede do quarto depois que o incêndio aconteceu nesse estabelecimento. A parede da casa que fica por trás é colada com o estabelecimento. O acesso a essa casa fica aqui na frente, é como se fosse uma espécie de vila após o estabelecimento. Tem 3 ou 4 casas dentro do mesmo local e uma das casas aqui fica nesse primeiro andar aqui que o Henrique está mostrando agora. Exatamente nessa casa aí, no primeiro andar, existem rachaduras que começaram a aparecer após esse incêndio de grandes proporções. Aproximadamente 20 militares participaram dessa ocorrência. Eu volto contigo, Douglas. E ainda estão aí na luta, né, Williams? Muito obrigado. Williams, o proprietário chegou, você conseguiu ver se essa loja tem seguro, se não tem, qual é a situação por aí? Tem liberação do Corpo de Bombeiros ou ainda não conseguiu ver isso? Porque eu entendo, a correria da reportagem é muito grande. Você chega que é logo apurar as coisas e depois é que a gente vai se aprofundando. Porque é um perigo triste, gente. É uma loja que vende produtos de limpeza de piscina, tá? Aí vende cloro, aí vende controle de pH. Então, com a combustão, tem a fumaça e essa fumaça pode ser algo muito perigoso para quem mora na vizinhança, né? Você inalar essa fumaça deve ser algo perigoso. E mora gente em cima, e a gente teve a informação de animais mortos. A gente vai só confirmar o número de animais mortos, mas tem um pessoal que tem animais aí e, infelizmente, com a fumaça, e não é só uma fumaça qualquer, é uma fumaça que tem a combustão desses produtos químicos, já que é uma loja que vende produtos de piscina, cloro, controle de pH e outras coisas mais, né? Essa fumaça não é uma fumaça qualquer, é uma fumaça que se torna ainda mais perigosa. Então, Williams, conseguiu falar com alguém sobre a liberação de Corpo de Bombeiros, alvará de funcionamento, sobre se o dono tinha seguro ou não? Conseguiu ver isso ou o dono ainda não apareceu por aí? Nenhum representante ainda aí dessa loja, Williams. É contigo de volta, ao vivo, direto da Amélia Rosa, na Jatiuca, onde um incêndio destruiu uma loja que vende produtos de piscina. Com você, Williams. O dono do estabelecimento, viu, Douglas, ainda não compareceu aqui ao local. Nós chegamos a falar rapidamente com o dono do prédio, né? A informação que nós apuramos aqui dá conta de que o estabelecimento é alugado e o dono do prédio seria o idoso de 84 anos que mora na parte de cima. Inclusive a nossa
a equipe chegou a falar com ele, uma pessoa que, apesar do susto, estava aparentemente tranquila, o seu Cícero. Conversamos com ele, conversamos também com a sobrinha, com as netas. Ele estava com a esposa dentro de casa quando, de repente, aquela fumaça, fogo para todo lado aqui no térreo, mas eles conseguiram sair com a ajuda de outras pessoas e falaram também sobre os animais. Inicialmente tinha sido divulgada a informação de que seriam 17 gatos, depois foi atualizada. A gente recebeu a informação de um militar de um corpo de bombeiros que 10 gatos, infelizmente, acabaram morrendo no registro desse acidente e 7 conseguiram ser resgatados. O seu Cícero, principalmente as netas do seu Cícero, estavam muito abaladas, preocupadas com a situação dos idosos, dos avós e também com a dos animais. Os animais, infelizmente, alguns acabaram morrendo e os que foram resgatados também não estavam muito bons porque muita fumaça, a inalação também desses produtos químicos, como você acabou de citar. Agora a situação por aqui está sob controle, mas é claro que vai ter que passar por uma perícia e a informação sobre se o local tinha seguro a gente ainda não conseguiu confirmar esta informação. Mas assim que a gente tiver, a gente volta a falar contigo, Douglas. Ok, Williams, tem total prioridade. Abraço para você, bom trabalho para você, para o Henrique, para toda a equipe. Amélia Rosa, nesse trecho, a avenida está interditada, tá? A gente vai continuar acompanhando qualquer coisa. É só chamar triste incêndio com prejuízo material e a confirmação agora da morte de 10 animais, 10 gatos. Tinham 17, 7 foram resgatados, estão mal, mas 10, infelizmente, faleceram, tá? Foram a óbito.